na oração do oculto. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará publicamente. Amém, queridos? Um texto bem conhecido nosso, uma palavra que Deus ele colocou no meu coração, e eu gostaria de deixar aqui para você nesta manhã. Queridos, o texto bíblico aqui vem falar, né, sobre oração, sobre buscar ao Senhor, sobre clamar, sobre buscar ao Senhor. Nós podemos pegar muitos exemplos de oração, né? Podemos pegar aqui vários exemplos de oração, e um dos exemplos de oração que eu gostaria de pensar com você é quando Ana, ela vai orar dentro do templo para pedir o seu filho, né? Que ali ela não tinha um filho, e ela foi lá para pedir um filho para o Senhor. E quando ela entendeu que o filho que ela pediu tinha que ser usado para a obra de Deus, Deus realizou na vida dela, né? Só ela sabia quantas vezes ela tinha ido lá para oração, para buscar ao Senhor, para clamar ao Senhor, para que Deus viesse entrar na situação e fazer com que ela tivesse um filho, né? Porque ela era estéril, era uma mulher que não podia gerar, e ela também estava passando por uma situação dentro da sua própria casa, por conta de não poder gerar. Só que a Bíblia diz que ela orou, falou com Deus, e Deus respondeu a oração de Ana. Quando Deus respondeu a oração de Ana, Deus entregou para ela um menino chamado Samuel. E a Bíblia diz que esse menino chamado Samuel também se tornou um grande profeta do Senhor. Queridos, outro exemplo que nós podemos pegar de pessoas que oraram ali no seu secreto é quando nós olhamos para a vida do rei que estava enfermo, e Isaías chegou para ele e disse: olha, essa enfermidade aí é para a morte, você vai morrer por conta dessa enfermidade aí. E daí ele vai dizer: arruma a tua casa, né? Coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Então o rei Ezequias, ele vai ali orar, ele vai buscar, ele vai virar para o lado e vai falar com Deus. E quando ele olha para o lado e fala com Deus, né, ali dentro daquele palácio real, ele vira para a parede ali na sua cama, e ele começa a orar, e ele começa a falar com Deus. E quando ele vai falar com Deus ali no seu secreto, Deus ele vai mudar a sentença sobre a vida do rei Ezequias, e ele vai dizer para Isaías voltar lá e dizer para aquele rei que ele iria acrescentar mais 15 anos para a vida daquele homem. Queridos, é um exemplo de uma oração que foi atendida na mesma hora. Outro exemplo que nós podemos pegar é quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 em diante ali, nós vamos ver que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Queridos, quando nós vamos nos reunir em oração, nós precisamos nos reunir com o mesmo propósito, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. Aí Deus responde a nossa oração. O que aconteceu ali com aquele povo que estava ali dentro daquele cenáculo, orando, buscando ao Senhor, a Bíblia vai nos contar que eles estavam buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, e de repente Deus ele vai ouvir a oração deles. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Deus ele vai enviar a promessa que ele tinha feito para o seu povo. Ele vai enviar o teu Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre aquela casa, vai encher todos eles, com a presença do Espírito, com a presença do Senhor, vai mover com eles ali, e ali naquele momento eles vão receber a presença de Deus sobre a vida deles. E outro exemplo que eu gostaria de deixar agora é o texto que nós acabamos de ler. Quando você for orar, irmãos, quando você for buscar no compromisso que você tem com Deus, né? Às vezes é necessário que você entre dentro do seu quarto, feche a sua porta, né, para o mundo, né, e abra uma janela para falar com Deus. Quando você está ali dentro do seu quarto, falando com Deus na sua particularidade, né, na sua particularidade ali, você está tendo uma intimidade com o Senhor. E de verdade, nós só temos intimidade com Deus quando nós oramos. Se nós não orarmos, nós não temos como ter intimidade com Ele. A intimidade com Deus só vem por intermédio da oração. Então, quando nós nos posicionamos na oração aqui, nós entendemos que Deus ele vai ouvir a nossa oração, porque nós estamos entrando em comunhão com Ele, nós estamos buscando ter contato com o Senhor. Então, quando você entra no teu quarto, aqui segundo o texto bíblico vem dizer que
você fecha a tua porta ali sobre você, né? E você ora ao teu Pai que está em oculto, teu Pai que te vê no secreto, Ele te recompensará publicamente. Sabe o que eu acho engraçado? É que nos tempos de hoje, muitos querem colher no altar, mas não querem plantar na oração. Como é que nós vamos colher alguma coisa no altar, sendo que nós não plantamos na oração? Nós não estamos investindo o nosso tempo na oração. Mas quando você se posiciona e diz, eu vou orar, eu vou clamar, e eu tenho certeza que o meu Deus, Ele vai me ouvir no secreto, e Ele vai me recompensar publicamente. Então, para Deus recompensar você publicamente, primeiro você precisa plantar lá dentro, no seu secreto com Deus, no seu oculto com Deus, na oração do oculto.